Compreender que no estudo da língua portuguesa, principalmente se tratando de concurso, quando lá estamos nos deparando com uma frase, é fundamental que nós tenhamos a compreensão que uma mesma palavra, uma estrutura, uma frase, ela pode ser analisada em diferentes níveis. Então você, concurseiro que está me escutando aí, essa compreensão é fundamental durante o teu processo de estudo. Olhar para uma frase, para uma estrutura e saber que ela pode ser analisada em diferentes níveis. Se liga aqui nesse exemplo, olha para cá, quando eu digo assim, Maria, vírgula, mãe, opa, mãe não, irmã, pra cá, Maria, irmã da minha mãe, Maria, irmã da minha mãe, é minha tia, né? Quando eu olho para cá, ó, e vejo que a palavra tia, a gente sabe e precisa saber que essa palavra, em termos gramaticais, ela pode ser abordada no concurso que você vai fazer, ou até no concurso que você já fez, isso é extremamente comum, tá? Em diferentes níveis de análise gramatical. Paulo, e quais são esses níveis de análise gramatical? Nós temos basicamente alguns níveis que são fundamentais. O nível da morfologia, o nível morfológico, o nível sintático, olha para cá, que é o nível da sintaxe, o nível semântico, que é o nível do significado, do sentido, beleza? O nível pragmático e o nível da estilística, beleza? Então, recado direto para fixar, estou falando bem pausadamente, justamente para você entender. Uma palavra ou expressão na língua portuguesa, se tratando de análise gramatical, ela pode ser analisada em diferentes níveis: morfologia, sintaxe, semântica, pragmática e estilística. Você que está me ouvindo aqui, tá? Isso é fundamental que você reconheça dentro do seu percurso do estudo gramatical as diferenças, as especificidades disso aí. É o que eu digo muito em sala. Não sabe essa diferença aí, você vai acabar se perdendo. A questão que é o quê? Uma análise morfológica, uma análise sintática, uma análise semântica, uma análise pragmática e uma análise estilística. Antes de seguir, você que está me ouvindo aí, sou o professor Paulo Ricardo, mestre em língua portuguesa, tá? Especialista em concurso público, trazendo um mundo de conhecimento gramatical para te ajudar em uma aprovação em concurso. Desenvolvedor do método do TED gramatical, focado totalmente na tua aprovação em concurso público. Então, voltando para cá, o que a gente estava dizendo? A análise de um termo, de uma estrutura na língua portuguesa, ela pode ser feita em diferentes níveis. E você, concurseiro, tem que ter muita atenção nisso na hora da prova. E muitas vezes nem essas expressões aparecem, mas as subcategorias que estão relacionadas a elas, ou até os sinônimos, né, que a gente associa às nomenclaturas, são fundamentais. Exemplo bem prático, né? Se você for lá abrir uma gramática, você vai ver que ela está dividida justamente nessas grandes áreas: morfologia, sintaxe, semântica, pragmática e estilística. Primeira grande observação: lembre, essas áreas estão extremamente interligadas, beleza? Extremamente interligadas, mas é óbvio que cada uma apresenta a sua especificação. De maneira direta, objetiva, se liga aqui. Morfologia, ela é dividida em sub-áreas, mas em linhas gerais, em linhas bem gerais. Quando é que eu estudo a morfologia? Quando eu estudo as classes de palavras. Quando eu estudo as classes de palavras. E aí, quantas classes são? Quantas classes são? Já deixa a pegadinha aí para você. Pense, quantas classes são? Tá? Vou dar uma dica: substantivo, verbo, objeto. Vou dar mais uma dica, são 10. Completa as 10, beleza? Simbora? Ou seja, tá precisando de teoria, hein? Já falei isso em outros vídeos, em outras aulas para vocês. Se liga nisso, é preciso muita teoria, tá? Então, morfologia, classe de palavras. Como assim, Paulo? Aplica na frase. Olha para a nossa frase aqui. Maria, irmã da minha mãe, é minha tia. Morfologicamente, qual é a classe gramatical da palavra tia nesse contexto? Então, você tem que estar associando aí o estudo da classe morfológica, tá? Já deixa o comentário aí para você, a pergunta aí para você. Qual é a classe gramatical de tia nesse contexto? Pensa, então já é uma análise morfológica, tá? Posso analisar essa palavra, tia, a mesma palavra, no nível sintático. Olha para cá. Uma coisa que o concurseiro tem que ter atenção. Além da teoria, ele tem que saber aplicar. E muitas vezes ele sabe a teoria, já falei isso em outras aulas, ele sabe a teoria, mas não sabe aplicar. De maneira bem direta aqui, sintaxe, só para te lembrar aí. Sintaxe é quando eu falo aqueles palavrões: sujeito, predicado, objeto direto,
objeto indireto, os complementos nominais, os adjuntos adnominais e por aí vai. Então, nem te disse o que era sintaxe, mas quando eu te mostrei esses exemplos aqui, você já entendeu o que é sintaxe. Então, para você, às vezes, como você está faltando é isso, objetividade. Objetividade. E onde é que eu encontro isso? Isso e muito mais você encontra no nosso atendimento personalizado através do método do TED Gramatical. Tem uma plataforma exclusiva te esperando, concurseiro. Mas vamos seguir, vamos para cá. Sintaxe é sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal e adjunto. Então, quando você vê essas expressões, você sabe que está no nível sintático. Voltando para a frase, Maria, irmã da minha mãe, é minha tia. A palavra tia aqui eu já fiz uma análise morfológica, eu dei a deixa para vocês. Essa palavra aí, qual é a classe gramatical? Agora eu preciso analisá-la no nível sintático. Ah, Paulo, você está querendo dizer que a análise pode ser ao mesmo tempo? Com certeza. Eu estou analisando a palavra no nível morfológico, descobrindo a classe gramatical, e ao mesmo tempo, dentro do contexto, associando a palavra no nível sintático. Eu tenho que descobrir se ela é um sujeito, se ela é um predicado, um predicativo, um objeto direto e por aí vai. Esses palavrões gramaticais que a gente estuda com mais aprofundidade, tudo no nosso método do TED Gramatical, como eu já disse para vocês. Tá? Essa mesma palavra, nessa mesma frase, eu posso analisá-la no nível semântico. O que é semântico? Está associado justamente ao sentido / significado. Beleza? Óbvio que tem uma diferença entre sentido e significado, que não vem ao caso aqui, tá? Em se tratando de prova, eles não costumam cobrar essa distinção. Inclusive, tratam tudo como o quê? Sinônimos, sentido e significado. Olha aqui para a palavra tia nesse contexto. Maria, irmã da minha mãe, é minha tia. Peraí. Tia. Qual o sentido de tia aqui? Qual o significado de tia aqui? Será que tia aqui tem o mesmo sentido quando eu digo meu filho estuda no quinto ano e ele chama a professora de tia? Repetindo, meu filho estuda no quinto ano e chama a professora de tia. Será que tia usada lá no contexto do meu filho tem o mesmo sentido do que eu estou usando aqui na frase? Então, veja que a gente vai trabalhar o aspecto semântico. Essa mesma frase, ela pode ser associada no nível pragmático. Olha que palavra bonita e está aparecendo aí na sua prova de concurso. Pragmático tem a ver com o quê, concurseiro? Tem a ver justamente com o contexto de uso. Ou seja, então quando aparecer na sua prova, pragmática tem a ver com contexto de uso. É trabalhar a palavra em um determinado contexto de uso, ou seja, estar atento ali à situação comunicativa, que a gente pode, obviamente, ter diferentes interferências na interpretação semântica, na interpretação sintática e na interpretação morfológica. E por último, a questão estilística. Estilística tem a ver justamente com estilo. Cuidado com essa palavrinha. Aqui muitas vezes a gente tem que estar atento ao contexto, à pragmática, para ver o estilo utilizado. Pode ter sido um estilo mais formal, informal e pode inclusive estar em acordo ou desacordo com a língua portuguesa. É uma questão de estilo e muitas vezes a gente também inclusive não vai poder considerar como certo ou errado, porque é uma questão de estilo. Costumo comparar muito com a questão da moda. Não tem a moda mais bonita, a moda melhor, a mais feia, não tem isso. É uma questão de estilo, cada um tem o seu. Então a gente, numa questão de estilística, a gente tem que estar muito associado a isso, ao contexto que foi utilizado, o objetivo comunicativo, a situação comunicativa e por aí vai. Então é isso, concurseiro, né? Veja aqui que rapidamente uma situação como essa, a gente trata dessa informação dos níveis de linguagem que são fundamentais na sua compreensão e, consequentemente, na sua aprovação em concurso público. Então, não esqueça mais, uma mesma palavra pode ser trabalhada em diferentes níveis: morfológico, sintático, semântico, pragmático e estilístico. Então, você gostou dessa aula? Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu joinha, compartilha esse vídeo para os concurseiros e segue aqui nas redes sociais. Você encontra todas as informações aqui embaixo na descrição, onde me encontrar e encontrar o TED Gramatical, o método certo para a tua aprovação em concurso público. Tamo junto e até a próxima. Valeu!